Em 1867, nas terras férteis do interior de São Paulo, o coronel Rodolfo Tavares de Almeida tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino de sua família. Dividiu sua vida íntima entre sua esposa legítima, Dona Helena, e Isaura, uma escrava virgem de apenas 17 anos. O que começou como tentativa desesperada de gerar um herdeiro, terminou destruindo uma das dinastias cafeeiras mais respeitadas da província. Você está acompanhando o canal Os Segredos Esquecidos, onde desenterramos as histórias mais perturbadoras e jamais contadas do Brasil imperial. Se este conteúdo te impressiona, deixe seu like para apoiar nosso trabalho. São horas de pesquisa em arquivos históricos para trazer essas narrativas que a história oficial prefere esquecer. Compartilhe com quem precisa conhecer nossa verdadeira história. Deixe seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. Queremos saber se nossa audiência está espalhada pelo Brasil ou pelo mundo. E já aproveite para comentar o que você faria se descobrisse um segredo familiar tão devastador quanto este. O ano era 1867. O Brasil vivia o auge da produção cafeeira, e São Paulo se consolidava como a província mais rica do império. A fazenda Santa Rita, localizada a 22 quilômetros de Campinas, era uma das propriedades mais prósperas da região. Seus cafezais se estendiam por hectares de terra roxa, e sua produção alimentava os mercados europeus sedentos pelo ouro negro brasileiro. A casa grande, construída em estilo colonial com 14 cômodos amplos, simbolizava o poder e a tradição de uma família que construiu sua fortuna através de 3 gerações de trabalho escravo. O coronel Rodolfo Tavares de Almeida, aos 49 anos, era respeitado em toda a província paulista. Descendente direto de bandeirantes que desbravaram o interior, ele herdara não apenas terras, mas também o senso de superioridade e controle absoluto sobre tudo e todos em sua propriedade. Sua fazenda abrigava 180 escravos, divididos entre o trabalho nos cafezais, nas tulhas de beneficiamento e na casa grande. Cada escravo representava investimento substancial, e o coronel os tratava exatamente assim, como patrimônio valioso que deveria ser preservado para produzir mais riqueza. Dona Helena Tavares de Almeida, sua esposa há 18 anos, era considerada uma das mulheres mais elegantes da sociedade campineira. Aos 42 anos, mantinha a postura impecável e os modos refinados aprendidos durante sua educação no convento das Carmelitas, no Rio de Janeiro. Falava francês fluentemente, bordava com maestria e tocava piano nas reuniões sociais da elite cafeeira. O casamento havia sido arranjado em 1849, unindo 2 famílias tradicionais e consolidando fortunas. Durante 18 anos tentaram ter filhos. Dona Helena engravidou 6 vezes, mas todas as gestações terminaram em abortos espontâneos nos primeiros meses. Os médicos da época, limitados pelo conhecimento científico disponível, atribuíam as perdas à constituição delicada da mulher, aos humores desequilibrados ou até mesmo a influências espirituais negativas. Para o coronel Rodolfo, a ausência de herdeiros representava mais que uma tragédia pessoal. Significava o fim de uma linhagem que remontava aos primeiros colonizadores. Sem filhos legítimos, sua imensa fortuna seria disputada por sobrinhos e primos distantes, após sua morte. A pressão social era insuportável. Na sociedade patriarcal do século XIX, um homem sem descendentes era considerado incompleto, amaldiçoado ou, pior, incapaz de cumprir seu papel fundamental como mantenedor da linhagem familiar. Foi em novembro de 1866 que tudo começou a mudar. O coronel recebeu uma visita inesperada de seu primo, Joaquim Tavares da Silva, vindo de uma fazenda em Vassouras, no Vale do Paraíba Fluminense. Durante uma noite regada a vinho do Porto e charutos importados, Joaquim compartilhou uma história que parecia saída de um romance proibido. Contou sobre fazendeiros conhecidos que haviam resolvido seus problemas de sucessão através de métodos pouco ortodoxos, mas eficazes. A conversa girava em torno de uma prática silenciosa que ocorria em algumas das fazendas mais importantes do império, onde senhores permitiam que suas esposas mantivessem relações íntimas com escravos cuidadosamente selecionados, sempre sob controle e supervisão rigorosos. Os filhos nascidos dessas uniões
eram registrados como legítimos, garantindo a continuidade das dinastias. O relato perturbou profundamente o coronel Rodolfo, mas também acendeu uma chama de esperança desesperada. Sua educação católica e os valores rígidos da época tornavam a proposta quase impensável. A ideia de outro homem, especialmente um escravo, tocando sua esposa, contradizia tudo o que ele aprendera sobre honra, propriedade e moralidade. No entanto, a perspectiva de morrer sem herdeiros, de ver sua fortuna dispersada e seu nome esquecido, o atormentava mais que qualquer consideração moral ou religiosa. Durante as semanas seguintes, o coronel observou discretamente os escravos de sua propriedade com olhos completamente diferentes. Começou a notar detalhes que antes eram irrelevantes. Quais demonstravam melhor saúde? Quais tinham inteligência superior? Quais possuíam características físicas que poderiam passar despercebidas em uma criança? A escravidão havia criado uma mentalidade onde seres humanos eram vistos como propriedade e ferramentas. Para o coronel, os escravos não eram pessoas com sentimentos, sonhos ou direitos. Eram instrumentos que poderiam ser utilizados para resolver seu problema de sucessão. Mas então, algo completamente inesperado aconteceu. Durante uma inspeção de rotina na Casa Grande, o coronel reparou em Isaura, a jovem escrava de 17 anos que trabalhava como costureira. Ela era filha de Benedita, uma escrava doméstica que falecera no parto anos antes, e de um pai branco nunca identificado oficialmente. Isaura tinha pele clara, cabelos castanhos levemente ondulados e traços delicados que poderiam facilmente passar por descendência europeia. Mais importante ainda, ela era virgem, um detalhe que o coronel confirmou através de conversas discretas com as escravas mais velhas da casa. A obsessão do coronel por Isaura não era apenas sexual, era estratégica. Uma criança nascida dela teria características físicas que não levantariam suspeitas imediatas na sociedade. Ao contrário do plano original de usar múltiplos escravos, como seu primo havia sugerido, o coronel decidiu simplificar a situação. Usaria apenas Isaura como mãe substituta, mas manteria relações simultâneas com sua esposa para criar confusão sobre a paternidade real. Seria um acordo entre 3 pessoas, esposa, marido e escrava, onde apenas uma delas realmente não teria escolha. Dona Helena percebeu mudanças inquietantes no comportamento do marido durante dezembro de 1866. Ele a observava com intensidade renovada, fazia perguntas estranhas sobre seu ciclo menstrual e demonstrava interesse súbito em questões relacionadas à fertilidade. Quando finalmente decidiu revelar seu plano, escolheu uma noite quente de janeiro de 1867, após o jantar na varanda da Casa Grande. Helena, disse ele com voz firme, controlada, precisamos conversar sobre nossa situação. Encontrei uma solução que nos dará o filho que tanto desejamos, mas requer sua completa cooperação e absoluta discrição. A reação inicial de Dona Helena foi de choque, náusea e repulsa visceral. A ideia de que seu marido manteria relações com uma escrava adolescente, e pior, que ela deveria aceitar isso como solução para seus problemas, contradizia tudo o que aprendera sobre moralidade, fidelidade e dignidade conjugal. Ela argumentou, chorou, implorou e até ameaçou voltar para a casa de seus pais no Rio de Janeiro. Mas o coronel havia tomado sua decisão e a apresentou não como pedido ou sugestão, mas como determinação final e irrevogável. Na sociedade patriarcal da época, as mulheres tinham pouquíssima autonomia sobre suas próprias vidas, corpos ou destinos. A autoridade do marido era absoluta, especialmente em questões consideradas domésticas e familiares. Dona Helena não tinha para onde fugir, não tinha recursos próprios e sabia que sua família jamais a apoiaria contra o marido em uma disputa dessa natureza. Estava completamente aprisionada pelas convenções sociais do seu tempo. O plano do coronel era meticulosamente calculado. Isaura seria transferida para um quarto especial nos fundos da Casa Grande, longe dos outros escravos domésticos. Ela receberia roupas melhores, alimentação privilegiada e seria dispensada dos trabalhos mais pesados. O coronel manteria relações com ela 3 vezes por semana, terças, quintas e sábados, sempre no final da tarde, quando os outros escravos estavam ocupados com as tarefas diárias. Simultaneamente, ele manteria relações com Dona Helena nas segundas, quartas e sextas-feiras,
criando assim uma impossibilidade deliberada de identificar com certeza a mãe de qualquer criança que fosse concebida. A ideia era que, se Isaura engravidasse, a criança seria registrada como filha legítima do casal, e Isaura seria enviada para outra fazenda da família após o parto, desaparecendo da história oficial. Se Dona Helena engravidasse, o problema estaria naturalmente resolvido. Era um plano cruel, calculista e completamente desumanizador para todos os envolvidos. Isaura foi convocada para uma reunião privada com o coronel em fevereiro de 1867. A jovem de 17 anos entrou na biblioteca da Casa Grande tremendo de medo, sem fazer ideia do que estava prestes a ouvir. "Você foi escolhida para uma tarefa especial", começou o coronel, andando lentamente ao redor da mesa de mogno polido. "Uma tarefa que trará benefícios para você e para toda esta casa. Você vai me ajudar a ter um filho." Isaura não compreendeu imediatamente o significado das palavras. Quando finalmente entendeu o que estava sendo exigido dela, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Lágrimas escorreram silenciosamente por seu rosto, enquanto o coronel explicava, com frieza clínica, o que ela deveria fazer, como deveria se comportar e quais seriam as consequências se ela recusasse ou contasse a alguém. A ameaça era clara: obediência total ou seria vendida para uma fazenda de açúcar no Nordeste, onde as condições de trabalho eram notoriamente brutais e a expectativa de vida dos escravos raramente ultrapassava alguns anos. Isaura não tinha escolha. Era propriedade do coronel tanto quanto os cavalos nos estábulos ou os móveis na Casa Grande. Seu corpo não lhe pertencia, suas vontades não importavam e seus sentimentos eram completamente irrelevantes. Na lógica escravocrata, ela deveria agradecer por ser escolhida para algo que elevaria temporariamente seu status dentro da hierarquia da fazenda. O quarto nos fundos da Casa Grande foi preparado durante a primeira semana de fevereiro. Era um espaço pequeno, mas digno, com uma cama de ferro com lençóis limpos, uma bacia de porcelana para banho, um guarda-roupa modesto com roupas novas e uma janela que oferecia vista para os cafezais. O ambiente foi criado para manter alguma aparência de civilidade em uma situação completamente selvagem e desumana. Dona Helena observava os preparativos de longe, sentindo-se cada vez mais prisioneira em sua própria casa. Via o marido transformar-se em alguém que ela não reconhecia, um homem capaz de usar uma adolescente vulnerável como instrumento reprodutivo, enquanto simultaneamente mantinha as aparências de marido devoto. A primeira terça-feira de março de 1867 marcou o início do acordo mais perturbador da história da fazenda Santa Rita. Isaura, vestindo um roupão simples de algodão branco que o coronel havia mandado fazer especialmente para ela, aguardava no quarto dos fundos com o coração acelerado e as mãos geladas. O coronel chegou pontualmente às 5 da tarde, trancou a porta atrás de si e procedeu com a frieza de quem executava uma tarefa empresarial. O primeiro encontro durou menos de 15 minutos. Não houve ternura, conversa ou qualquer tentativa de suavizar a brutalidade da situação. Isaura suportou em silêncio, olhando fixamente para o teto de madeira, enquanto lágrimas escorriam pelos cantos de seus olhos. Quando terminou, o coronel se vestiu rapidamente, deu instruções para que ela se lavasse adequadamente e saiu sem olhar para trás. Isaura permaneceu imóvel na cama por quase 1 hora, sentindo-se violada, suja e completamente quebrada por dentro. Na quinta-feira, o padrão se repetiu com a mesma frieza mecânica. No sábado, Isaura já havia desenvolvido a habilidade de se desconectar mentalmente da situação, transportando seus pensamentos para memórias da mãe, Benedita, que costumava contar histórias sobre liberdade e dignidade quando ela era criança. Enquanto isso, Dona Helena enfrentava sua própria forma de humilhação. Nas segundas, quartas e sextas-feiras, o coronel vinha aos seus aposentos e mantinha relações conjugais com a mesma determinação fria e calculista que usava com Isaura. Não havia mais intimidade, carinho ou qualquer resquício do afeto que um dia existira entre eles. Helena sentia-se reduzida a uma função reprodutiva, exatamente como a jovem escrava que seu marido usava nos outros dias da semana. A diferença era que ela tinha um anel de ouro no dedo e um sobrenome respeitado, mas ambas eram igualmente prisioneiras do mesmo homem e do mesmo sistema brutal.
Os outros escravos da Casa Grande começaram a perceber que algo estranho estava acontecendo. Isaura desaparecera das atividades normais de costura e passara a viver isolada no quarto dos fundos. Recebia comida melhor, tinha roupas novas, e o coronel era visto entrando naquela área da casa em horários específicos. Thomas, o capataz mulato de 33 anos que era alfabetizado e respeitado entre os escravos, começou a fazer perguntas discretas. Sebastião, o feitor dos cafezais de 29 anos, que era meio-irmão de Isaura pelo lado paterno desconhecido, ficou visivelmente perturbado ao perceber a situação da irmã. A tensão na fazenda Santa Rita aumentava a cada semana que passava. O coronel mantinha controle rígido sobre todos os movimentos, mas não podia controlar os olhares, os sussurros e a atmosfera crescente de desconforto moral que começava a contaminar até mesmo os escravos mais submissos. Dona Helena, por sua vez, desenvolvia estratégias de sobrevivência emocional. Passava horas no oratório particular da Casa Grande, rezando rosários intermináveis e pedindo a Deus que a libertasse daquele inferno ou que pelo menos lhe desse forças para suportá-lo. Em abril de 1867, após 6 semanas do início do acordo, Isaura começou a apresentar os primeiros sintomas de gravidez. Enjoos matinais, sensibilidade nos seios e atraso menstrual confirmaram o que todos temiam e esperavam simultaneamente. O Dr. Vicente Rodrigues foi chamado discretamente para examinar a jovem escrava. O médico, que conhecia a família há anos, ficou surpreso ao ser solicitado para atender Isaura com tanto cuidado e privacidade, mas não fez perguntas. Confirmou a gravidez de aproximadamente 4 semanas e prescreveu cuidados básicos para garantir que a gestação prosseguisse sem complicações. O coronel Rodolfo sentiu uma mistura contraditória de alívio e ansiedade. Seu plano havia funcionado, mas agora enfrentava a complexidade de gerenciar uma gravidez que deveria ser simultaneamente escondida e celebrada. Isaura estava grávida, mas Dona Helena não sabia oficialmente dessa gravidez. A situação exigia manipulação cuidadosa da informação e do tempo para que tudo se encaixasse conforme planejado. Dona Helena, nesse meio tempo, também começou a apresentar sintomas que indicavam possível gravidez. Após 18 anos de tentativas frustradas e 6 abortos espontâneos, seu corpo finalmente parecia estar respondendo. O Dr. Vicente foi novamente chamado, desta vez para examinar a senhora da Casa Grande. A confirmação veio 1 semana depois da confirmação de Isaura. Dona Helena estava grávida de aproximadamente 3 semanas. A notícia deveria ser motivo de alegria incontrolável, mas foi recebida com sentimentos profundamente ambíguos por todos os envolvidos. O coronel agora tinha 2 mulheres grávidas simultaneamente, sua esposa legítima e a escrava adolescente que ele usara como instrumento reprodutivo. A situação tornara-se exponencialmente mais complicada e perigosa. Se ambas levassem as gestações até o fim, nasceriam 2 bebês com diferença de poucas semanas, criando uma situação impossível de gerenciar sem levantar suspeitas devastadoras na sociedade campineira. Os meses seguintes à confirmação das 2 gravidezes simultâneas trouxeram uma complexidade que o coronel Rodolfo jamais imaginara ao conceber seu plano. Maio de 1867 começou com uma decisão brutal. Isaura deveria ser mantida completamente isolada dos olhos da sociedade campineira e até mesmo da maioria dos escravos da fazenda. O coronel mandou construir uma pequena casa de pau a pique nos limites da propriedade, escondida entre os cafezais mais distantes da Casa Grande, a quase 2 quilômetros de distância. Ali, Isaura viveria seu confinamento gestacional, visitada apenas pelo doutor Vicente Rodrigues e por 2 escravas idosas de extrema confiança, que levariam comida e cuidariam de suas necessidades básicas. A justificativa oficial para o isolamento de Isaura foi criativa e cruel. O coronel espalhou entre os escravos que a jovem havia contraído uma doença contagiosa da pele que requeria quarentena rigorosa. Ninguém poderia visitá-la sob pena de castigo severo. A mentira funcionou porque alimentava o medo e porque, na lógica escravocrata, ninguém questionava as decisões do senhor sobre o destino de sua propriedade humana. Isaura, aos 17 anos e grávida de 5 semanas, foi levada para seu exílio forçado numa madrugada nebulosa de maio.
Carregava apenas uma trouxa com roupas simples e uma imagem de Nossa Senhora que havia pertencido à sua mãe falecida. A caminhada até a casa isolada foi feita em silêncio absoluto, acompanhada apenas por Tomás, o capataz que recebera ordens estritas de não conversar com ela. Quando chegaram ao local, Isaura sentiu o peso total de sua condição. Estava sendo enterrada viva, removida da existência social, transformada em fantasma enquanto ainda respirava. A pequena construção tinha apenas 3 cômodos minúsculos, um quarto com cama de palha, uma área comum com mesa e bancos toscos e uma cozinha rudimentar com fogão a lenha. Não havia luxo, conforto ou qualquer consideração pela dignidade da jovem que carregava possivelmente o herdeiro de uma dinastia cafeeira. Isaura era valiosa apenas enquanto útero funcional. Depois disso, descartável e esquecível. Enquanto Isaura começava seu isolamento doloroso, Dona Helena vivia uma realidade completamente oposta, mas igualmente aprisionante. Sua gravidez foi anunciada oficialmente com festa, missas de agradecimento na capela de Nossa Senhora das Dores e congratulações efusivas de toda a elite cafeeira de Campinas. As senhoras da sociedade vinham visitá-la semanalmente, trazendo presentes para o futuro bebê, oferecendo conselhos sobre gestação e comentando como, finalmente, Deus havia abençoado o casal com a tão esperada criança. Dona Helena sorria, agradecia e representava o papel de futura mãe radiante, mas por dentro carregava um tormento que a consumia lentamente. Sabia que em algum lugar da fazenda, escondida como animal doente, uma adolescente de 17 anos também carregava um filho do mesmo homem. Sabia que seu marido visitava aquela jovem escrava regularmente, levando alimentos especiais, garantindo cuidados médicos e demonstrando uma preocupação que contrastava brutalmente com a frieza mecânica com que agora a tratava. O Dr. Vicente Rodrigues tornou-se o guardião involuntário do segredo mais perigoso da fazenda Santa Rita. 2 vezes por semana, cavalgava até a casa isolada para examinar Isaura, verificar o desenvolvimento do feto e prescrever cuidados básicos. O médico não era ingênuo. Compreendia perfeitamente as implicações morais e sociais do que estava acontecendo, mas também compreendia que sua sobrevivência profissional dependia da discrição absoluta. O coronel Rodolfo pagava muito bem por seu silêncio e, mais importante, tinha poder suficiente para destruir completamente a carreira de qualquer pessoa que o desafiasse. Durante uma visita em junho de 1867, Dr. Vicente percebeu sinais preocupantes na gestação de Isaura. A jovem apresentava sangramento leve e dores abdominais, que indicavam risco de aborto espontâneo. A situação exigia repouso absoluto, alimentação reforçada e cuidados constantes. O médico comunicou a situação ao coronel com urgência genuína. Se Isaura perdesse o bebê, todo o plano desmoronaria e o escândalo das 2 gravidezes simultâneas poderia vazar de forma incontrolável. O coronel Rodolfo tomou medidas imediatas. Determinou que uma das escravas idosas, Marta, de 61 anos, ficasse permanentemente com Isaura, dormindo na mesma casa e atendendo todas as suas necessidades. Marta era surda de um ouvido e quase cega, o que a tornava testemunha pouco confiável caso tentasse contar algo. Além disso, ordenou que fossem levados alimentos de melhor qualidade para Isaura: ovos frescos, carne de frango, verduras da horta e até mesmo leite de vaca, itens raros na alimentação dos escravos comuns. A ironia cruel da situação não escapava a ninguém. Isaura, prisioneira e violentada, recebia tratamento melhor que muitos escravos livres receberiam porque o bebê que carregava era valioso. Ela própria não tinha valor intrínseco, apenas funcional. Era o recipiente temporário de algo precioso, e por isso deveria ser preservada até que sua função fosse cumprida. Depois disso, seria descartada como qualquer ferramenta que cumpriu seu propósito. Sebastião, o feitor dos cafezais e meio-irmão de Isaura, começou a fazer perguntas perigosas. Durante uma conversa tensa com Tomás, o capataz, Sebastião pressionou para saber onde realmente estava sua irmã e o que estava acontecendo com ela. Tomás, preso entre lealdade aos escravos e medo do coronel, revelou fragmentos da verdade de forma velada. Isaura não está doente, ela está bem cuidada, mas você não pode vê-la.
Ordens do coronel. Se você insistir nisso, vai acabar sendo vendido ou pior. A resposta confirmou as suspeitas de Sebastião. Sua irmã estava sendo mantida em cativeiro dentro do próprio cativeiro, uma camada adicional de aprisionamento que superava até mesmo a brutalidade normal da escravidão. A raiva cresceu dentro de Sebastião como fogo lento, mas constante. Ele começou a pensar em fuga, em rebelião, em vingança, mas também sabia que qualquer movimento precipitado resultaria em morte certa, não apenas para ele, mas possivelmente também para Isaura. Dona Helena, conforme sua gravidez avançava, desenvolveu uma depressão profunda, que o Dr. Vicente diagnosticou como melancolia gestacional, condição comum em mulheres esperando filhos. A verdade era muito mais complexa e sombria. Helena sabia que estava carregando um filho concebido em um ato mecânico e frio, desprovido de amor ou intimidade genuína. Sabia que seu marido mantinha outra mulher grávida escondida na propriedade. Sabia que sua vida se transformara em mentira elaborada, onde ela representava o papel de esposa feliz, enquanto morria lentamente por dentro. Durante as noites insones de julho de 1867, Helena considerou seriamente o suicídio. Pensou em engolir láudano, o medicamento à base de ópio que o médico prescrevera para suas dores de cabeça. Pensou em se enforcar na sacristia da capela durante um momento de solidão. Pensou em simplesmente desaparecer, fugir para o Rio de Janeiro e nunca mais voltar. Mas todas essas fantasias esbarravam na realidade brutal de que ela não tinha para onde ir, não tinha recursos independentes e, mais importante, carregava uma vida dentro de si que não tinha culpa de nada. Em agosto de 1867, o padre Amaro Silveira começou a suspeitar que algo profundamente errado estava acontecendo na fazenda Santa Rita. Durante as confissões semanais, Dona Helena havia feito comentários vagos, mas perturbadores, sobre pecados que não eram seus, sobre inocentes sendo sacrificados e sobre segredos que destruiriam famílias inteiras se fossem revelados. O padre, homem de 58 anos com décadas de experiência ouvindo confissões, reconhecia os sinais de tormento moral genuíno. Confrontou discretamente o coronel após uma missa dominical, pedindo uma conversa privada na sacristia. "Rodolfo, meu amigo", começou o padre com voz grave e preocupada. "Há rumores perturbadores circulando sobre sua fazenda. Escravos que desaparecem, comportamentos estranhos, sua esposa visivelmente atormentada. Como pároco desta comunidade e seu conselheiro espiritual, preciso saber o que está acontecendo." O coronel Rodolfo sentiu o primeiro tremor real de medo desde o início de seu plano. O padre Amaro não era alguém que pudesse ser facilmente comprado ou intimidado. Sua autoridade moral era absoluta na comunidade, e qualquer palavra sua poderia destruir reputações instantaneamente. O coronel respondeu com mentiras elaboradas sobre dificuldades administrativas da fazenda, sobre Dona Helena estar emocionalmente frágil devido à gravidez tardia, aos 42 anos, sobre escravos sendo transferidos para outras propriedades da família. O padre ouviu tudo com expressão impenetrável, mas seus olhos revelavam descrença profunda. Ao final da conversa, ele fez um comentário que gelou o sangue do coronel. "Cuidado, Rodolfo. Deus vê tudo o que fazemos nas sombras. Não há segredo que o tempo não revele, e quanto mais grave o pecado, mais devastadora será sua exposição." A ameaça velada ficou suspensa no ar como fumaça tóxica. O coronel saiu da sacristia sabendo que o padre Amaro se tornara um problema potencial que precisaria ser gerenciado cuidadosamente. Começou a fazer doações generosas para a capela, financiou reformas no teto, que precisava de reparos, e aumentou significativamente o dízimo mensal. Tentava comprar silêncio através de generosidade performática, mas o padre via através de cada gesto calculista. Setembro de 1867 trouxe o primeiro acidente quase fatal. Isaura, agora com 21 semanas de gravidez, teve um episódio de sangramento intenso que fez Marta, a escrava idosa que cuidava dela, correr desesperada até a casa grande para buscar ajuda. O Dr. Vicente foi chamado às pressas e cavalgou até a casa isolada em velocidade perigosa. Encontrou Isaura pálida, tremendo e perdendo muito sangue. A situação era grave. O feto estava em sofrimento e a vida da jovem também corria risco real.
O médico trabalhou durante 3 horas para estabilizar Isaura, usando todos os recursos limitados da medicina da época. Aplicou compressas frias, administrou substâncias para contrair o útero e rezou silenciosamente para que tanto a mãe quanto o bebê sobrevivessem. O coronel Rodolfo aguardava do lado de fora da pequena casa, fumando charutos compulsivamente e andando em círculos nervosos. Pela primeira vez desde o início de seu plano, confrontou a possibilidade real de que Isaura poderia morrer, e com ela, o filho que carregava. A perspectiva o apavorava não por compaixão humana, mas pelo colapso de todo o seu esquema cuidadosamente construído. Isaura sobreviveu. O bebê também, mas o episódio deixou marcas profundas. A jovem desenvolveu uma melancolia tão profunda que parava de comer, passava dias inteiros deitada olhando para o teto de palha e chorando silenciosamente. O doutor Vicente alertou o coronel de que o estado mental de Isaura representava risco tanto para ela quanto para a gestação. Recomendou que ela recebesse visitas, companhia, algo que aliviasse o isolamento brutal que estava destruindo sua vontade de viver. O coronel permitiu que Sebastião visitasse a irmã uma vez por semana, sempre sob supervisão rigorosa de Tomás, o capataz. O primeiro encontro entre os irmãos após meses de separação foi doloroso e carregado de emoções contraditórias. Sebastião viu sua irmã transformada em sombra de si mesma, grávida, aprisionada e visivelmente quebrada. Isaura viu no irmão a única conexão restante com sua humanidade e dignidade. Abraçaram-se e choraram juntos, sem precisar de palavras para expressar a tragédia compartilhada de suas existências. Outubro de 1867 marcou o 7º mês de gravidez de Dona Helena e o 6º mês de gravidez de Isaura. A diferença de poucas semanas entre as gestações tornava o timing crítico. O coronel desenvolveu um plano para gerenciar o nascimento das duas crianças de forma que minimizasse suspeitas. Se Isaura desse à luz primeiro, o bebê seria mantido escondido até que Dona Helena também desse à luz. Depois, uma das crianças seria apresentada como filho legítimo do casal, dependendo de qual tivesse características físicas mais adequadas. A outra criança simplesmente desapareceria, oficialmente morta ao nascer, mas na realidade seria entregue para uma família de escravos alforriados em outra província, longe de São Paulo. Era um plano monstruoso que tratava bebês humanos como peças intercambiáveis em um jogo de xadrez social. Dona Helena descobriu os detalhes desse plano através de uma conversa que ouviu acidentalmente entre o coronel e o Dr. Vicente, na biblioteca da Casa Grande. Estava passando pelo corredor quando reconheceu as vozes e parou para escutar. O que ouviu a fez sentir náusea física e horror absoluto. Seu marido estava planejando selecionar qual bebê manteria baseado apenas na aparência física, na utilidade social da criança. O outro bebê seria descartado, apagado da existência oficial, transformado em não-pessoa. Naquela noite, Dona Helena tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Esperou que o coronel adormecesse profundamente, pegou uma lanterna e caminhou sozinha pelos cafezais escuros até encontrar a casa isolada onde Isaura vivia. Bateu suavemente na porta, assustando Marta, a escrava idosa que dormia na sala. Helena, identificou-se em voz baixa. Preciso falar com Isaura. Agora. O encontro entre as duas mulheres grávidas, uma senhora da elite aos 42 anos e uma escrava adolescente de 17, foi carregado de tensão, medo e reconhecimento mútuo. Ambas eram vítimas do mesmo homem, aprisionadas pelo mesmo sistema brutal, unidas pela maternidade compartilhada e pelo horror de saberem que seus filhos seriam usados como peças em um jogo cruel. Dona Helena começou a chorar ao ver a condição de Isaura, a casa miserável, o isolamento desumano, a barriga proeminente da gravidez avançada. Isaura, por sua vez, via pela primeira vez a mulher que ocupava a posição oficial que ela jamais poderia ter, mas reconhecia nela não uma rival, mas outra prisioneira. Perdoe-me, sussurrou Dona Helena, ajoelhando-se diante de Isaura em gesto de humildade genuína. Perdoe-me por não ter sido forte o suficiente para impedir isso. Perdoe-me por ter falhado em protegê-la. Isaura, chocada com aquela cena impossível de uma senhora branca, ajoelhada diante de uma escrava, ajudou Helena a se levantar, e as duas mulheres se abraçaram, chorando juntas pela primeira vez.
Naquele abraço improvável, nasceu uma aliança silenciosa, mas poderosa. Ambas concordaram que não permitiriam que nenhum dos bebês fosse descartado ou desaparecido. Ambas concordaram que precisavam encontrar uma forma de proteger as crianças que carregavam da monstruosidade que o coronel planejava. Dona Helena prometeu a Isaura que usaria sua posição e seus contatos para garantir que acontecesse o que acontecesse, Isaura e seu bebê seriam protegidos. Era uma promessa quase impossível de cumprir, mas era tudo que tinham. Novembro de 1867 começou com mudanças dramáticas no comportamento de Dona Helena. Ela parou de representar o papel de esposa submissa e começou a confrontar o coronel abertamente sobre seus planos. Durante um jantar particularmente tenso, ela declarou em voz alta e firme que não permitiria que nenhuma criança fosse descartada ou desaparecida, que ambos os bebês teriam direito à vida e à dignidade, independentemente das consequências sociais. O coronel Rodolfo ficou chocado com a rebelião de sua esposa. Tentou intimidá-la, gritou, ameaçou, mas pela primeira vez em 18 anos de casamento, Helena não recuou. A maternidade iminente havia despertado nela uma força que ela não sabia possuir. Estava disposta a sacrificar sua reputação, seu casamento e até mesmo sua posição social para proteger as duas crianças que estavam prestes a nascer. A situação na fazenda Santa Rita havia se tornado insustentável. O coronel estava perdendo o controle sobre sua esposa, sobre os escravos que sussurravam entre si e sobre o padre que fazia perguntas cada vez mais diretas. O plano que deveria ter resolvido seus problemas estava criando uma crise muito maior e mais perigosa que a ausência de herdeiros. Pause por um momento e reflita sobre o que estamos testemunhando aqui. Duas mulheres, separadas por raça, classe e posição social, mas unidas pela maternidade e pelo sofrimento compartilhado. Uma aliança impossível, nascida do reconhecimento de que ambas eram vítimas do mesmo sistema brutal de dominação patriarcal e escravocrata. Se você está acompanhando esta história e sentindo a complexidade moral dessas escolhas impossíveis, deixe seu like para apoiar nosso trabalho no canal Os Segredos Esquecidos. Compartilhe este vídeo com pessoas que precisam conhecer essas histórias que a história oficial prefere enterrar. E nos comentários responda esta pergunta: o que você faria no lugar de Dona Helena? Permaneceria calada para proteger sua posição social ou arriscaria tudo para fazer o que é certo? Sua resposta diz muito sobre seus valores. Queremos ler suas reflexões. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Trazemos semanalmente histórias reais e perturbadoras do Brasil que nunca foram contadas. A destruição completa da dinastia Tavares de Almeida começou na madrugada de 3 de dezembro de 1867, quando Isaura entrou em trabalho de parto prematuro. Marta, a escrava idosa que cuidava dela, correu pela escuridão dos cafezais até a casa grande para buscar ajuda desesperadamente. O Dr. Vicente Rodrigues foi acordado às 3 da manhã e cavalgou até a casa isolada, encontrando uma cena de emergência médica grave. Isaura, com apenas 34 semanas de gestação, estava tendo contrações violentas e sangrava abundantemente. O bebê estava em posição transversa, tornando o parto natural impossível e extremamente perigoso. Com os recursos limitados da medicina de 1867, o médico enfrentava uma escolha impossível: tentar girar o bebê manualmente, procedimento doloroso e arriscado, ou deixar que a natureza seguisse seu curso e provavelmente perder tanto a mãe quanto a criança. O coronel Rodolfo chegou meia hora depois, encontrando o Dr. Vicente suando e lutando para salvar ambas as vidas. A cena era brutal. Isaura gritava de dor enquanto o médico tentava reposicionar o bebê através de manipulação externa do abdômen. Sangue manchava os lençóis e o cheiro de ferro dominava o ar quente e abafado da pequena casa. Após 2 horas de trabalho extenuante, o Dr. Vicente conseguiu finalmente posicionar o bebê de forma que pudesse nascer. Às 6h15 da manhã, nasceu uma menina pequena, prematura, mas viva e chorando com força surpreendente. Isaura, exausta e semiconsciente, ouviu o choro de sua filha como se viesse de muito longe, através de um túnel escuro. O coronel olhou para a bebê com expressão indecifrável. A criança tinha pele clara,
cabelos escuros e traços delicados que poderiam facilmente passar por descendência europeia. Era exatamente o tipo de criança que ele havia planejado, mas o contexto do nascimento prematuro e traumático complicava tudo. Isaura precisaria de semanas para se recuperar, tempo que ele não tinha, porque Dona Helena estava prestes a dar à luz a qualquer momento. O médico entregou a bebê para Marta limpar e cuidar. Depois voltou sua atenção para Isaura, que continuava sangrando perigosamente. Trabalhou durante mais 1 hora para estancar a hemorragia, usando todos os métodos disponíveis na época: compressas geladas, massagem uterina vigorosa e substâncias à base de ervas que deveriam ajudar na contração do útero. Isaura sobreviveu, mas ficou gravemente debilitada. O Dr. Vicente foi direto e brutal em sua avaliação para o coronel. Ela não poderá ter mais filhos. O útero sofreu danos severos e ela vai precisar de pelo menos 2 meses de recuperação completa antes de poder ser movida para qualquer lugar. O coronel sentiu o pânico tomar conta. 2 meses. Ele não tinha 2 meses. Dona Helena estava no final da gestação e poderia entrar em trabalho de parto a qualquer momento. 2 mulheres, 2 bebês, uma situação que estava escapando completamente de seu controle. Enquanto isso, na casa grande, Dona Helena acordou com o pressentimento terrível de que algo havia acontecido. Quando o coronel finalmente voltou às 8 da manhã, ela viu sangue seco em suas roupas e soube imediatamente. Isaura teve o bebê? A pergunta saiu carregada de urgência e preocupação genuína. O coronel confirmou com um aceno breve e cansado. Helena não perguntou se era menino ou menina, não perguntou se Isaura estava bem. Simplesmente declarou: "Quero ver a criança. Quero ver Isaura. Agora." A visita de Dona Helena à casa isolada naquela mesma tarde foi um momento de verdade brutal. Ela entrou no quarto abafado e viu Isaura pálida, exausta, deitada em lençóis manchados de sangue, que Marta não havia conseguido trocar completamente. No canto do quarto, em um pequeno cesto improvisado, dormia a bebê prematura, minúscula e frágil. Helena aproximou-se lentamente, olhando para a criança com uma mistura de compaixão e reconhecimento doloroso. Era uma menina bonita, apesar da prematuridade. Tinha os dedos minúsculos, a pele quase transparente típica de bebês nascidos antes do tempo, mas estava viva e respirando com regularidade. "Ela é linda", sussurrou Helena, tocando delicadamente a mão da bebê. Depois, voltou-se para Isaura. "Como você vai chamá-la?" Isaura, surpresa com a pergunta, respondeu com voz fraca: "Benedita, como minha mãe." Dona Helena assentiu, aprovando a escolha. Benedita. Um nome bonito para uma menina corajosa que lutou para nascer. O coronel Rodolfo observava a cena com frustração crescente. Suas 2 mulheres, a esposa legítima e a escrava que ele usara, estavam formando uma aliança que ele não havia previsto e não conseguia controlar. A dinâmica de poder havia mudado de forma fundamental. Dona Helena não tinha mais medo dele, e Isaura, apesar de sua posição vulnerável, tinha agora uma filha para proteger, o que lhe dava uma força desesperada que transcendia o medo. 5 dias depois, em 8 de dezembro de 1867, Dona Helena entrou em trabalho de parto durante a tarde. O Dr. Vicente foi chamado novamente, desta vez para a casa grande, onde tudo foi preparado com o luxo e o conforto apropriados para uma senhora da elite. O trabalho de parto de Helena foi longo, mas relativamente sem complicações. Às 2 da manhã de 9 de dezembro, nasceu um menino saudável, forte e chorando vigorosamente. O coronel finalmente tinha o herdeiro masculino que tanto desejara, nascido oficialmente de sua esposa legítima. Deveria ser o momento mais feliz de sua vida, mas estava manchado pela complexidade da situação que ele mesmo havia criado. O menino foi batizado como Rodolfo Tavares de Almeida Júnior, continuando a tradição familiar. As celebrações foram grandiosas. Missas de agradecimento, festas na casa grande, visitações da elite campineira, presentes caros e congratulações efusivas. O coronel representava o papel de pai orgulhoso e realizado, mas por dentro carregava o peso de um segredo que ameaçava explodir a qualquer momento. Ele tinha agora 2 filhos nascidos com diferença de apenas 6 dias, uma menina prematura escondida nos cafezais e um menino saudável celebrado publicamente. A situação era insustentável.
e ele sabia disso. Durante as semanas seguintes, o coronel tentou implementar seu plano original de fazer Isaura e a bebê Benedita desaparecerem. Contactou discretamente um fazendeiro conhecido no Rio de Janeiro, que concordou em receber uma escrava jovem e sua filha sem fazer perguntas. Tudo foi arranjado. Isaura seria transferida assim que se recuperasse completamente, oficialmente vendida por problemas disciplinares. A bebê Benedita simplesmente não existiria nos registros oficiais, uma vida apagada antes mesmo de começar. Mas Dona Helena descobriu o plano e tomou uma atitude que chocou toda a sociedade campineira. Em janeiro de 1868, durante uma reunião social na Casa Grande com diversas senhoras da elite presentes, ela fez um anúncio público que gelou o sangue do coronel. "Minhas caras amigas", começou Helena com voz firme e clara, "tenho uma confissão a fazer. Meu marido, em seu desespero por ter um herdeiro, cometeu atos que violam todas as leis divinas e humanas. Usou uma escrava de 17 anos como instrumento reprodutivo. Há uma menina de 1 mês nascida desse crime, escondida em nossa propriedade. Não posso mais viver com esse segredo." O silêncio que seguiu foi absoluto e pesado como chumbo. As senhoras da elite olhavam umas para as outras, sem acreditar no que acabavam de ouvir. O coronel Rodolfo, presente na sala, ficou pálido como morto. Dona Helena havia acabado de destruir publicamente a reputação de sua própria família, mas o fizera conscientemente, deliberadamente, como o único meio de proteger Isaura e a bebê Benedita. A reação da sociedade campineira foi rápida e devastadora. Em questão de horas, toda a cidade sabia do escândalo. As famílias da elite começaram a se afastar dos Tavares de Almeida como se carregassem peste. O padre Amaro Silveira convocou o coronel para uma reunião na capela, onde o confrontou duramente sobre seus atos. "Rodolfo", disse o padre com voz tremendo de indignação moral, "você transformou sua casa em casa de pecados abomináveis. Usou uma criança escrava para satisfazer sua ambição. Traiu sua esposa, violou uma inocente e agora tem 2 crianças nascidas em circunstâncias que mancham permanentemente sua linhagem. Durante fevereiro de 1868, a situação financeira da família começou a colapsar. Credores, sentindo a fragilidade da reputação do coronel, começaram a cobrar dívidas antigas. Compradores de café cancelaram contratos, alegando não quererem associação comercial com alguém de moral tão questionável. Os escravos da fazenda Santa Rita, percebendo a fraqueza de seu senhor, começaram a demonstrar sinais de insubordinação inédita. Sebastião, o feitor e irmão de Isaura, organizou secretamente um plano de fuga coletiva. Durante uma noite sem lua de março de 1868, 17 escravos fugiram da fazenda, incluindo Tomás o capataz, levando ferramentas, mantimentos e algum dinheiro que haviam conseguido economizar ao longo dos anos. A fuga em massa foi um golpe devastador. O coronel perdeu mão de obra essencial justamente no período de colheita do café, resultando em perdas financeiras gigantescas. A notícia da fuga espalhou-se rapidamente, inspirando escravos de outras fazendas e criando um clima de instabilidade em toda a região. O coronel Rodolfo, enfrentando pressão financeira, ostracismo social e investigação das autoridades sobre o tratamento de escravos em sua propriedade, começou a beber excessivamente. Noite após noite, ele se embriagava com cachaça e vinho, vagando pelos corredores da Casa Grande e murmurando incoerências sobre dinastias destruídas e mulheres traidoras. Dona Helena, por sua vez, mudou-se para o Rio de Janeiro com o pequeno Rodolfo Júnior, deixando o marido sozinho na fazenda em ruínas. Isaura, ainda fraca, mas recuperando-se lentamente, foi alforriada por ordem judicial conseguida através de advogados contratados por Dona Helena antes de partir. A carta de alforria incluía também a liberdade da bebê Benedita. Mãe e filha deixaram a fazenda Santa Rita em abril de 1868, carregando apenas algumas roupas e a imagem de Nossa Senhora, que pertencera à mãe de Isaura. Sebastião, que havia conseguido escapar para um quilombo nas montanhas, enviou mensagem através de contatos secretos para que Isaura o procurasse quando estivesse pronta. Era o início de uma nova vida, construída sobre as ruínas de um passado brutal, mas era vida livre, dignidade recuperada.
A fazenda Santa Rita foi leiloada em agosto de 1868 para pagamento de dívidas acumuladas. A propriedade, que já fora símbolo de riqueza e poder, foi vendida por valor muito abaixo de seu real valor para um comerciante português que não tinha ligações com a elite cafeeira tradicional. O coronel Rodolfo, completamente arruinado financeiramente e mentalmente, foi encontrado morto em novembro de 1868, aos 50 anos. Oficialmente, a causa foi ataque cardíaco. Extraoficialmente, todos sabiam que fora o álcool, a vergonha e o colapso de tudo que ele tentara construir. Dona Helena jamais voltou para São Paulo. Estabeleceu-se no Rio de Janeiro com o filho Rodolfo Júnior, vivendo com recursos obtidos através da venda de joias e propriedades menores que estavam em seu nome. Rodolfo Júnior cresceu sem nunca conhecer completamente a história de seu nascimento. Helena levou muitos segredos para o túmulo quando faleceu em 1891, aos 66 anos. Isaura e Benedita construíram vida nova em uma pequena comunidade de negros livres no interior de Minas Gerais. Isaura trabalhou como costureira, usando as habilidades que aprendera ainda escrava. Benedita cresceu livre, estudou em escola mantida por missionários protestantes e tornou-se professora, dedicando sua vida a educar crianças negras que, como ela, nasceram em um país que ainda lutava para compreender o significado real de liberdade e dignidade. Sebastião nunca foi capturado. Viveu no Quilombo até a abolição oficial em 1888. Depois estabeleceu-se como agricultor independente, cultivando sua própria terra e criando seus próprios filhos em liberdade. Visitou Isaura e Benedita sempre que possível, mantendo viva a conexão familiar que sobrevivera à brutalidade da escravidão. Esta história devastadora do coronel Rodolfo Tavares de Almeida e seu acordo proibido representa um dos capítulos mais sombrios da mentalidade escravocrata e patriarcal brasileira. A tentativa de usar seres humanos como instrumentos reprodutivos revelou a desumanização completa que a escravidão promovia, afetando não apenas os escravizados, mas também os escravizadores. O caso demonstra como a obsessão pela continuidade familiar e pelo controle absoluto podia levar a decisões que destruíam não apenas indivíduos, mas dinastias inteiras e deixavam cicatrizes que atravessavam gerações. A coragem de Dona Helena em expor publicamente o crime de seu marido, mesmo sabendo que isso destruiria sua própria posição social, representa um ato de redenção moral extraordinário para aquela época. Ela escolheu conscientemente o caminho mais difícil, sacrificou tudo o que tinha para proteger uma jovem escrava e uma criança inocente. Sua atitude contrasta dramaticamente com a maioria das mulheres da elite que preferiam o silêncio cúmplice à exposição vergonhosa. Isaura, vítima suprema das circunstâncias de sua época, pagou preço altíssimo por uma situação sobre a qual não tinha controle algum. Sua tragédia ilustra a condição das mulheres escravizadas no Brasil imperial, vulneráveis não apenas ao trabalho forçado, mas também à exploração sexual sistematizada e socialmente aceita. O sistema escravocrata brasileiro criava situações onde a dignidade humana era completamente subordinada aos interesses econômicos e obsessões pessoais das elites. Isaura foi tratada como instrumento reprodutivo, negando-lhe qualquer humanidade, autonomia ou direito de escolha sobre seu próprio corpo e destino. Sua história, multiplicada por milhares de casos similares que jamais foram documentados, revela a dimensão brutal da escravidão que vai muito além do trabalho forçado. As crianças nascidas do acordo, Benedita e Rodolfo Júnior, cresceram marcadas pela origem de suas concepções. Benedita carregou durante toda a vida o conhecimento de que foi concebida através de violência sistematizada. Rodolfo Júnior viveu na ignorância parcial, mas sempre sentindo que havia algo obscuro em sua história familiar. Ambos ilustram como os traumas sociais se perpetuam através das gerações, afetando pessoas que não tiveram culpa ou escolha nas circunstâncias de seus nascimentos. Esta história perturbadora nos obriga a confrontar aspectos sombrios de nosso passado, que frequentemente são omitidos dos livros de história oficial. O canal Os Segredos Esquecidos existe precisamente para trazer à luz essas narrativas necessárias, mesmo quando são extremamente difíceis de ouvir
e processar emocionalmente. Se este conteúdo gerou reflexões importantes sobre nosso passado histórico e sobre como chegamos até aqui como sociedade, deixe seu like e compartilhe com pessoas que precisam conhecer essas histórias reais. Comentem sobre como vocês acham que devemos lidar com esse legado histórico em nossa sociedade atual. De que cidade você está nos assistindo? Queremos saber se nossa audiência está espalhada por todo o Brasil ou se há pessoas nos acompanhando de outros países. Conte-nos também o que você aprendeu com esta história. Que reflexões ela provocou em você sobre dignidade humana, sobre coragem moral, sobre as escolhas impossíveis que pessoas enfrentam em sistemas opressivos. Nosso trabalho de pesquisa em arquivos históricos, documentos de época e registros esquecidos para trazer essas narrativas requer muito tempo, dedicação e recursos. Seu apoio através de likes, comentários e compartilhamentos é fundamental para continuarmos desenterrando essas histórias que não podem e não devem ser esquecidas. Se você ainda não se inscreveu no canal Os Segredos Esquecidos, faça isso agora. Sempre trazemos histórias reais do Brasil imperial que revelam verdades desconfortáveis, mas essenciais sobre como chegamos até aqui. Lembrem-se, conhecer nossa história, especialmente suas partes mais sombrias e vergonhosas, é o único caminho para não repetirmos os mesmos erros. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima!